Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e hoje eu queria falar sobre o modo caverna, que todo mundo fala sobre isso hoje em dia. Hoje em dia, nem tanto porque deve ter dado uma pausa, né, sobre esse tipo de tema, mas eu lembro que em 2023, 2024, isso foi muito abordado, né? E, cara, todo mundo falava sobre modo caverna, sobre como isso é bom pra você se identificar, pra você saber o que você quer da sua vida. E pra mim, eu fiz isso sem saber que era modo caverna, né? Pra mim, em 2023, eu tava tendo muitos conflitos, né? Eu tava tendo muitos problemas aí, tive problema com relacionamento, problema com faculdade, problema em casa, problema com mudança de mudança assim de estado, né? Não sabia ao certo se eu ia me mudar, então isso me afetou muito sobre estudo, sobre relacionamento, sobre uma porrada de coisa. E assim, eu não vou mentir, o modo caverna ele é muito bom se você, principalmente se você tá perdido, assim, principalmente se você tá perdido. Eu estava fazendo uma faculdade que eu não gostava e de um curso que eu não gostava, fui forçado a fazer, né? E, cara, eu fiquei ficando me perguntando direto se aquilo era pra mim, se realmente eu queria prestar serviço para aquele tipo de categoria de serviço, né? Então, eu fiquei pensando, falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero, sei lá, fazer dinheiro, me empreender, ou ser dono de alguma coisa, ser empresário. Eu queria trabalhar com o dinheiro em si, sabe? Montar um próprio negócio, montar, sei lá, uma figura pública. Queria, não, resumindo, não queria ser CLT. Resumidamente é isso. Desculpas que, principalmente hoje em dia, todo jovem quer dar, né? E, não sendo muito diferente disso, fui lá e fui para Minas Gerais, né? Não fui sozinho, claro. Fui morar na casa dos meus tios e eu sou muito grato a eles, né? Porque eu fiquei um ano fechado lá. Eu fui em março, voltei em março, né? Março de 2023, voltei em março de 2024. E cara, pra mim foi uma terapia, assim, porque eu fui sem expectativa nenhuma. Eu fui tecnicamente assim sozinho. Meus amigos ficaram aqui, meus pais ficaram aqui, minha irmã ficou aqui. Então, né, assim, eu fui, mas ao mesmo tempo que eu tinha meus tios, eu tinha meus primos, eu não tinha ninguém, sabe? Tipo assim, e principalmente nos primeiros meses eu senti muito a solidão, assim, porque eu tinha meio que brigado com meus pais, né? Como eu falei aqui, eu tinha terminado o relacionamento, então, terminado não, tinha dado conflito, eu acabei não entrando num relacionamento que hoje em dia às vezes eu me arrependo, né? E, cara, o modo caverna pra mim me transformou, assim, é uma experiência da qual você não é aquela experiência que você fica do tipo, não sei se eu quero. Não, cara, você tem que ter, sabe? Você tem que ter pra ver se você realmente está apto a, por exemplo, morar sozinho, né? Ou mostrar que você consegue se virar. Não tô falando pra você sair de casa hoje e morar em outra cidade amanhã. Não, cara, mas dá pra fazer em casa, onde você mora. Cara, acredito eu que dá, mas o ambiente ele influencia muito, pra vocês verem. Eu fui pra Minas, aqui eu nunca conquistei nada para mim assim específico, sabe? E quando eu fui e fiquei um ano lá, cara, em um ano eu consegui lançar um computador que eu queria, né, nas condições que eu tinha, claro, mas eu consegui lançar um computador bom. Comprei meu iPhone, né, o iPhone 13, comprei roupas, comprei meu tênis, regulei minha dieta, eu fiquei um ano na dieta, cara, eu fiquei 6 a 8 meses sem comer doces em excesso. Desculpa o bocejo, mas eu comia muito doce em excesso e, cara, lá minha alimentação mudou. Eu comia, lógico, eu comia marmita, né? Que eu pegava de restaurante, eles traziam e era muito boa.
me aparecia um prato completo e eu pagava pouquinho. Então, assim, requisito benefício a longo prazo para mim foi excelente, porque além de mudar a minha mentalidade sobre o quesito hoje, ficar priorizando hoje, eu virei um cara de muito a longo prazo, porque você minha literalmente a minha rotina era casa, saía de casa, trabalho, do trabalho para academia, voltava para casa. Eu fiquei nisso durante 8 meses, assim. E os caras ficavam, pô, de queixo caído, ficavam, caramba, cara, como você não consegue sair? Como você consegue ficar o dia inteiro, sei lá, mexendo no computador ou deitado, ou sei lá, só não sair. Eu falava, cara, normal, pra mim, eu não tenho, eu perdi meio que a sensibilidade de sair, sabe? Meio que eu perdi a motivação de sair. Pra mim era muito melhor ficar em casa, fazia ligação às vezes com meus pais, tava auxiliando um amigo meu aí para Portugal e hoje em dia ele tá super feliz. Então, cara, assim, pra mim, o Mano Caverna foi essencial pra minha vida, cara. Acho que se não fosse esse um ano em Minas, eu tinha, sei lá, acho que eu tava na mesma merda, não tinha comprado nada ainda. E eu aprendi muita coisa, assim, eu aprendi a cozinhar, aprendi que eu consigo me virar em qualquer tipo de situação. Claro, não vou mentir pra vocês, cara, chega uma hora que bate uma solidão, sabe? Você não ter uma pessoa realmente pra conversar, porque você não vai ficar incomodando seus tios, seus primos têm afazeres também, então eu não sou do tipo de pessoa que ia ficar incomodando eles pra ficar desabafando, sabe? Eu sei que é bom você ter uma pessoa assim. Então, eu desabafava com, sei lá, com Deus. Ficava conversando sozinho nos corredores da empresa lá o dia inteiro. Ficava refletindo sobre o que eu queria da minha vida. Porque eu não podia mexer em celular, então eu ficava das 8 às 6, né? Então, pô, ficava nesse o dia inteiro e ficava, caramba, o que que eu vou fazer pra sair daqui? Né? Eu ficava pensando todo dia, eu falei, caramba, o que que eu quero da minha vida? Quais profissões eu quero seguir, se eu quero ser uma pessoa carreirista, eu quero ser uma pessoa empreendedora, que tipo de negócio eu quero montar, é, como, desculpa aí a moto, né? Mas como é que eu consegui gerenciar meu dinheiro? Eu ficava pensando nisso o dia inteiro, cara, o dia inteiro correndo a minha cabeça, ficava pensando, pô, como é que meus pais devem estar sem mim, como é que minha irmã deve estar sem mim, se eles conseguem segurar as pontas em casa, né, enquanto eu tô em outra cidade, em outro estado. Eu ficava pensando muito nisso, ficava pensando às vezes na menina que eu, pô, era muito apaixonado, mas foi pela primeira vez que eu coloquei eu em primeiro lugar, sabe? Sobre uma decisão que eu ia tomar na minha vida. Então, assim, é muito transformador. E isso foi em um ano. Andei com pessoas que sabiam gerenciar o dinheiro delas. Andei com pessoas que, cara, você vê que ela tem um grau de inteligência bom. Elas tinha um cara lá que ele sabia de tudo um pouco. Claro, acreditou que a idade dele limitou muito o poder de fazer as coisas, porque pô, depois dos 50 anos é muito difícil. Você tem família, você tem mulher, você tem dívidas acumuladas. Então é muito difícil você colocar um negócio em prática, sendo que você tem outras coisas importantes, né? E pra ele tava bom, mas às vezes ele falava pra mim, pô, Biel, eu devia ter focado nisso quando eu era, sei lá, 10 anos mais novo, sabe? Devia ter guardado pelo menos, sei lá, 20% do meu dinheiro. Que foi o que eu aprendi com outro cara que, sei lá, em 5 anos ele já tinha o carro do ano, casa feita, tudo mais. Ralou muito, né? Mas tecnicamente ele viveu a solitude, né? E olha, e depois de 5 anos ele conseguiu ter uma família que é linda. Hoje em dia tem seu carro do ano, tem moto, tem casa de aluguel, tem a sua própria casa. Então, cara, assim, acho que eu acredito que um modo caverna é essencial para qualquer tipo de pessoa. Pode ser homem, pode ser mulher. Para o homem, principalmente, porque ele vai se autodescobrir, né? A maioria das mulheres, quando saem da escola, já tem algo
planejado, né, eu diria assim. Um homem hoje em dia, um homem ele, acredito eu, vendo a internet, ele quer muito essa obsessão de ficar rico, né, que é um outro tipo de assunto que eu quero abordar aqui, descobrindo essa obsessão por riqueza. Então, resumindo, cara, pra mim, modo caverna é sem explicação. É uma fase da sua vida que você é obrigado a se virar, cara. É obrigado a aprender, é obrigado a sofrer e ver até onde o seu mental aguenta, sabe? Assim. E detalhe, lá em Minas eu não tive contato com mulheres, então, cara, minha texto tava, sei lá, mais de 1000, mais de 1000 eu diria. E, cara, se eu pudesse recomendar uma terapia pra vocês assim, é o modo caverna, cara, pra você se autodescobrir, você que tá saindo da escola, pô, não precisa ingressar numa coisa que principalmente vão forçar você a ingressar. Por exemplo, seu pai e sua mãe vai falar, ah, faz isso aqui que dá dinheiro, ou faz isso aqui que é a profissão do ano, ou faz isso aqui que você vai se dar muito bem. Cara, saiu da escola, eu recomendo você achar primeiro um trabalho, né? Guarde um dinheiro, fique aí um ano guardando dinheiro, compre suas coisinhas, junta ali, pô, gasta, sei lá, merrequinha ali, compra sua roupa, guarda 30, 40% do seu salário se você não tem despesas em casa, principalmente eu que não pagava aluguel, então é bom isso, acho que isso é um dos motivos também de eu ter juntado um dinheirinho, né? Então, guarda seu dinheiro, é importante. E, cara, dá uma viajada, sai do seu ambiente, isso é muito importante. Isso é, pra mim, é o crucial, você sair do seu ambiente natural. Você começar a andar para lugares assim que você nunca pisou, sabe? É que nem eu sou de São Paulo, Osasco. Eu, cara, às vezes eu ia para São Paulo, quando eu voltei, cara, parece que eu evolui 5 anos em um ano. E eu vi meus amigos assim, na mesmice, assim, cara, eles não queriam nada com nada, aí eu fiquei, tipo, meio que excluído, não excluído, mas eu fiquei meio que, cara, tá, acho que não preciso mais não trocar ideia com eles, porque eles são meus amigos de muito tempo. Mas você vai perdendo a vontade de ficar jogando conversa fora. Às vezes é bom, claro, para você desestressar, para você, sabe, sair um pouco desse mental de riqueza, de eu quero ficar rico, quero ficar rico. Isso daí, querendo ou não, abomina você ao longo do tempo, né? Você fica muito preso nesse pensamento. Às vezes é bom você dar uma outra. Às vezes é bom você dar uma relaxada e colocar o mental em dia. Mas, cara, chegou uma hora que os assuntos não agregavam valor mais pra mim. Eu fiquei, cara, perdido assim de novo. E acredito eu que é normal você se sentir meio deslocado novamente, né, com o seu grupo de amizades, principalmente com o seu ambiente. Então, uma recomendação também, se possível, se você conseguir, não é uma obrigação você sair do ambiente, como muitos coaches aí falam, ah, primeira coisa, saia do seu ambiente. Cara, saia do seu ambiente nas condições que te favorecerem, não por causa que tô falando aqui, ou por causa de, sei lá, de um coach de 1 milhão de seguidores fala, porque tem sucesso. Cara, cada um tem o seu tipo de viver, seu jeito de viver. Então, não é porque um cara que largou tudo, largou pai, mãe, família, pra morar em outro estado, e ele conseguiu se virar e deu certo, que vai dar certo pra você, entendeu? Não tô falando isso pra você não fazer isso. Não. Se a sua família depende de você, se sua mãe às vezes depende de você para pagar uma conta, ou a sua casa não consegue se virar com você fora, cara, estabiliza primeiro, ajuda sua mãe a pagar as contas, se estabiliza, falou, mãe, tá tudo pago, então eu vou, sei lá, para outra cidade, vou fazer um teste, se não der certo, eu posso voltar para casa, eu consigo voltar para casa, ou vocês conseguem cuidar da casa sem mim? Cara, ela falando sim, o seu pai falando sim, eu recomendo você arriscar junto um dinheiro de 3 4 meses ali, né? Você, fora o aluguel, que você for se mudar para outra cidade, sai do seu serviço, ou sei lá, né? Junta a sua grana, assim, tenta algo melhor, se especialize em algo melhor e vai para outra cidade, né? 3 6 meses você consegue fazer um curso aí do Senai, qualquer coisinha aí, eletricista, é,
Engenharia é complicado, né? Em 3, 6 meses é bem complicado, né? Mas esses cursinhos, assim, que te auxiliam a curto prazo, é bom, cara. É bom você ter no currículo, porque você nunca sabe o que você vai esperar para fazer. Imagina, você tem um trabalho em outra, você vai para outra cidade e arruma um trabalho de R$ 3.000 que mexe com eletricismo, sabe? Então, cara, uma recomendação é trocar o seu ambiente o mais rápido possível nas condições que você consegue, entendeu? Nas condições que te favorecem. E acho que esse é o meu depoimento. Espero que vocês tenham ficado até o final do vídeo. E se gostaram, deixa o like aí, compartilha, né? Comente aí sua experiência aí de modo caverna que todo mundo fala, né? Se foi boa, se foi ruim, o que te agregou, o que não te agregou, se fez você separar de amizades, se fez você fortificar suas amizades. Deixa aí seu relato aí e eu vou ficando por aqui. Um abraço, beijo.